Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu vou compartilhar com você a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Aqui agora faço um ensaio mental com esse conteúdo. Você vai ouvir agora a 13ª parte da mensagem nas cartas do apóstolo São João. Quero destacar agora 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Se sente pronto para ouvir? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João 4:1. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4:2. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 1 João 4:3. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. 1 João 4, versículo 5. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quer saber como você pode conhecer um verdadeiro crente? Se prepare. Um verdadeiro crente é conhecido por aquilo
que ele crê. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. A igreja na Ásia Menor, no final do primeiro século, estava sendo atacada pelas heresias dos falsos mestres. O gnosticismo incipiente estava sendo proposto como alternativa à fé cristã. Fique atento. As verdades do cristianismo estavam sendo atacadas desde o seu alicerce. Os mestres gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Eles, os mestres gnósticos, pregavam um falso Cristo. Eles, os falsos mestres gnósticos, pregavam um falso evangelho, uma falsa fé e um falso amor. É neste contexto que o apóstolo São João exorta a igreja para não dar crédito a qualquer espírito. Em vez de ter uma fé ingênua, os cristãos deveriam provar os espíritos se de fato procediam de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A negação da encarnação de Cristo Jesus era uma evidência insofismável de que o Espírito que estava por trás destes pregadores, destes mestres, era o Espírito do Anticristo e não o Espírito de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Eu fico imaginando. Em primeiro lugar, um alerta solene. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Fique de olho. A palavra espírito, nesse versículo do capítulo 4 da primeira carta do apóstolo São João, equivale a ensinamento. Os falsos mestres gnósticos estavam tentando fazer uma combinação da filosofia grega com o cristianismo. A proposta dos falsos mestres gnósticos era um concubinato espúrio entre o conhecimento esotérico
e a fé cristã. Fique atento. A heresia nem sempre vem com uma negação ostensiva e integral da verdade. A heresia, propõe uma parceria. A heresia, vem com uma linguagem ecumênica. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A heresia, está disposta a sentar-se à mesa para dialogar. Eu continuo imaginando. A Igreja de Cristo Jesus, porém, não pode ser crédula. A Igreja de Cristo Jesus, não pode ser acrítica. A Igreja de Cristo Jesus, não pode dar crédito àqueles que falam em nome de Deus sem trazer integralmente a doutrina de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O tempo presente de não descrédito a qualquer espírito indica que os leitores do apóstolo São João eram propensos a aceitar sem crítica todo ensino que parecesse dado por inspiração. Era preciso mostrar-lhes que identificar o sobrenatural com o divino é um erro perigoso. Quero chamar a sua atenção mais uma vez para essa verdade. Fique de olho. Em segundo lugar, uma ordem expressa. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João capítulo 4, versículo 1. O apóstolo São João dá uma ordem e em seguida oferece a justificativa. Fique atento. Sua ordem tem uma razão de ser. Ela não vem num vácuo. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora e os cristãos precisam provar os espíritos para saber se de fato eles procedem de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Provar significa a semelhança do metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo. O cristão precisa testar a mensagem, uma verdade apostólica, para saber qual o espírito que está por trás dela. Fique de olho.
O Espírito Santo habita nos filhos de Deus, mas o espírito do diabo vive nos falsos mestres gnósticos, que falam em seu nome. Satanás imita o fenômeno da iluminação divina, inspirando falsos profetas e mestres gnósticos, com o objetivo de espalhar o erro religioso e afastar as pessoas da verdade. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho. O apóstolo São Paulo alertou, se sente pronto para ouvir, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, 2. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O apóstolo São Pedro alertou no mesmo sentido. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus te fará inabalável. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, se prepare, um esclarecimento necessário. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique atento. Os falsos mestres gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo Jesus. Eles, os falsos mestres gnósticos, negavam tanto a encarnação como a ressurreição
de Cristo Jesus. Eles, os falsos mestres gnósticos, negavam tanto o nascimento virginal de Cristo Jesus, quanto a sua morte expiatória. A cristologia dos falsos mestres gnósticos procedia do anticristo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Embora o anticristo seja um personagem que aparecerá no futuro, seu espírito já opera no mundo. Fique atento. Os verdadeiros profetas são instrumentos de comunicação do Espírito de Deus. Os falsos profetas e mestres gnósticos são o espírito de comunicação do espírito do erro, do espírito de Satanás. Por trás de cada profeta está um espírito, e por trás de cada espírito está Deus ou o diabo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Antes de você poder confiar em quaisquer espíritos, você precisa prová-los se procedem de Deus. O que importa é a sua origem. Para ser de Deus, um espírito deve confessar que Jesus é o Cristo, o Messias. Negar esta verdade é negar que Cristo Jesus é o centro da história, aquele para quem toda a história tem uma preparação. É negar que Ele, Cristo, é o cumprimento das promessas de Deus. É negar sua soberania. Cristo Jesus veio não só para morrer, mas para estabelecer o seu reino de graça e glória. Entretanto, negar que Cristo Jesus veio em carne, ou seja, a sua encarnação, é negar que Ele, Cristo Jesus, não pode ser o nosso exemplo. É negar que Ele, Cristo Jesus, seja o nosso sumo sacerdote que nos abre acesso à presença de Deus. Quero chamar sua atenção para essa verdade. É negar que Ele, Cristo Jesus, seja o nosso Salvador. É negar a redenção do corpo, bem como a possibilidade do encontro entre o humano e o divino. O apóstolo São João faz certamente uma distinção entre o conhecimento e a confissão. Não basta saber que Cristo Jesus veio em carne. É preciso confessar essa extraordinária verdade. Até os espíritos impuros reconheceram a divindade de Cristo Jesus durante o seu ministério. Ouça. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus.
Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 11. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 7. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 8. Contudo, embora o conhecesse, não o confessavam. O Espírito de Deus está presente e dá testemunho de que Cristo Jesus, sendo Deus, se fez carne. Fique atento. Em quarto lugar, um contraste profundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. O apóstolo São João faz uma transição dos falsos profetas para os verdadeiros cristãos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os falsos profetas são governados pelo espírito do anticristo. Os verdadeiros cristãos procedem de Deus, são de Deus e são habitados por Deus. Os verdadeiros cristãos vencem os falsos profetas, porque o Deus que está nele é maior do que o espírito do engano que habita nos falsos profetas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O Deus vivo é infinitamente maior que o inimigo. Não apenas está com os cristãos, com a igreja, mas está neles. A mais necessária armadura para todas as lutas e a força para repetidas vitórias está em saber que o próprio Senhor está em nós, pelo Espírito Santo. Faça um ensaio mental aqui agora, com esse novo comportamento. Em quinto lugar, uma procedência distinta. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João, capítulo 4, versículos 5 e 6. Aproveite o que há de melhor na santa palavra de Deus, a Bíblia. Os falsos profetas são do mundo. Eles, os falsos profetas, tiram seus princípios, cuidados, objetivos, existência do mundo de hostilidade no qual Satanás governa como príncipe. Pensamentos satanicamente inspirados são atraentes para as mentes mundanas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os falsos profetas procedem do mundo.
e os verdadeiros cristãos procedem de Deus. O mundo ouve os falsos profetas, enquanto os verdadeiros cristãos ouvem o ensinamento dos apóstolos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. As ovelhas de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ouvem a sua voz. Aqueles que são da verdade ouvem o testemunho da verdade. No entanto, o mundo ouve os falsos profetas. O mundo é governado pelo espírito do erro e não pelo espírito da verdade. Quero chamar sua atenção para essa verdade. O que você está ouvindo na sua vida? Ensino dos falsos profetas ou o ensino dos apóstolos de Cristo Jesus, o Filho de Deus? Quero saber a sua resposta. Sua vida pode mudar em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a única esperança e salvação de sua alma. Você aqui agora quer entregar a sua alma para Cristo Jesus. Você aqui agora quer pedir o perdão dos seus pecados a Cristo Jesus. Esse é o seu momento. Faça isso agora. E você verá os resultados em sua vida mental, emocional, espiritual e física. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Ouça todos os dias a voz de Deus, na palavra de Deus, e você vai ficar feliz.